Você é empreendedor, você tem um negócio. Você sabia que você pode estar deixando de lucrar e o motivo pode estar bem mais perto do que você imagina? É isso mesmo que você ouviu. Você poderia estar lucrando mais com o seu negócio do jeito que ele está hoje, sem nenhuma alteração. É que, na verdade, você tem um diamante bruto nas mãos e ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser lapidado para que aí sim ele alcance o valor que ele realmente tem. É que muitos empreendedores acham que quando tem um problema de lucratividade, o que eles precisam fazer é aumentar as vendas. E o que normalmente eles conseguem, no máximo, é aumentar o faturamento bruto, mas não chegam a aumentar a sua lucratividade. Ao final do mês, aquele dinheiro que entrou, ele saiu da mesma maneira, ou seja, você aumentou o seu faturamento bruto, mas o lucro, ele não está lá. Se isso te parece familiar, eu te convido a ficar aqui comigo, porque neste vídeo eu vou te mostrar como sair desta armadilha que te leva a trabalhar mais, mas continuar sem ter o lucro que você deseja. Eu me chamo Elcio Lima, eu sou sócio fundador da H2AP Assessoria e Participações e aqui no nosso canal nós trabalhamos esses assuntos acerca de empreendedorismo, gestão financeira e principalmente como você aumentar o lucro do seu negócio. Então, se esse conteúdo ele faz sentido para você, não deixe de nos seguir aqui no canal, não deixe de curtir este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo e possam ter as suas empresas melhoradas, com mais eficiência, de maneira a alcançarem o lucro e o sucesso que eles tanto desejam. Eu sei o que você está sentindo agora. Eu sei o que é trabalhar duro e ao final do mês você não ver o lucro, né? Você achar que tem que vender mais e aí você vai lucrar. Eu sei o que é trabalhar duro, ter um faturamento alto, ter uma receita alta e não ter lucro e passado um tempo você acabar quebrando, porque eu já quebrei e eu sei o que é isso. Eu sei como é não ter a preocupação de gerenciar por diversos motivos. Às vezes você está com um problema emocional, às vezes você está com questões familiares e que te levam a deixar um pouco de lado o acompanhamento da sua empresa. E você começa a agir de forma automática, de forma empírica. Ah, eu sempre trabalhei assim, então eu posso continuar trabalhando. Só que o seu negócio ele muda de tempos em tempos. A cada época, quer seja no verão, quer seja no inverno, ou porque apareceu um concorrente, ou porque o seu cliente deixou de comprar naquele mês. A cada mês você tem uma história para gerenciar. E quando você age só no automático, repetindo ações do passado, você corre o risco de chegar ao final do período, ao final do mês, e você ter uma surpresa e ver que aquilo que era para ser lucro ele não está lá. Essa é uma dor que acompanha muitos empreendedores e que, infelizmente, ela acrescenta o grande índice de fechamento de empresas, de mortalidade de empresas de forma precoce, ou seja, de 1 a 3 anos nós temos um número triste, uma estatística triste de empresas que fecham as suas portas. Eu procuro sempre na minha vida olhar para aquilo que está dando certo, acompanhar fatos históricos que deram certo e que hoje ainda se aplicam, porque estão dando certo por anos e anos. E eu gosto muito de ver os fatos que estão na Bíblia, não como somente como um fato espiritual, mas sim como um ensinamento prático para as nossas vidas. E o Senhor Jesus ele ensinou na parábola dos talentos, quando ele diz que um senhor que era dono de posses, ele pega 3 servos e ele entrega talentos para que eles pudessem tomar conta daqueles talentos e ao final de um período ele retornaria para ver o que aconteceu com aqueles talentos. E o primeiro ele distribui 5 talentos, no segundo 2 talentos e no outro 1 talento só. A verdade é que aquele senhor ele sabia mais ou menos as características dos seus servos. Aquele que tinha mais habilidade, aquele que tinha
mais ou menos aquele que tinha pouca habilidade. Então, para não sobrecarregar de responsabilidade, ele já distribuiu conforme cada um poderia gerenciar aqueles talentos. E o fato é que recebeu 5, a palavra nos diz que ele imediatamente ele saiu. Ele pegou os 5 talentos e ele foi trabalhar. E ao final do período, daqueles 5 talentos, ele conseguiu mais 5. Ele trouxe 10 talentos de retorno. Igualmente, o que tinha 2 talentos. Ele vai, trabalha e consegue outros 2 e retorna com 4. No entanto, aquele que tinha 1, ele viveu com medo. Ele ficou com medo, ficou ansioso, ele fez uma análise daquele senhor, ele disse, olha, ele é um homem duro, ele cobra, ele recolhe aonde ele não plantou. Então ele pegou aquele talento e enterrou. Ele não fez nada com o talento. Ele botou ali debaixo da terra, quietinho. Ele só não queria perder, mas também não ousou trabalhar. E ao final disso, na avaliação final, o que teve 5, ele foi elogiado como um servo fiel, como alguém que trabalhou diligentemente para multiplicar os bens. Ele conseguiu multiplicar aqueles talentos. O que tinha 2, de igual forma, conseguiu multiplicar e também foi trazido ali como um bom servo. Mas aquele que enterrou, ele foi tido como mau e negligente, porque nem mesmo aos banqueiros ele entregou aquele talento. E aquele talento então é tirado e é dado ao que tem 10. Muitas pessoas às vezes ficam analisando se isso é justo, se não é, mas a verdade é o que você adianta deixar aquele talento com uma pessoa que não vai fazer nada com ele. E certamente você que tem um negócio, você tem um talento. E não importa se você recebeu 5, se você recebeu 2 ou se você recebeu 1. O que importa é o seguinte, você tem algo nas suas mãos. E isso é um tesouro. Isso é o que eu chamo de um diamante bruto. É uma pedra bruta. E você precisa trabalhar ela. Porque se Deus te deu esse talento, não é para você enterrar, mas é para você trabalhar esse talento e você granjear outros talentos, você alcançar, você somar, você multiplicar aquilo que você já tem hoje. Em todos os ensinamentos da Bíblia, nós vemos que Deus sempre age assim. Ele multiplica aquilo que você tem. O Senhor Jesus, quando multiplicou os pães, quantos pães nós temos aí? Aí eles dizem, mas o que é isso para tanta gente? Não importa, ele vai multiplicar. Agora, você tem que ter algo, e é o talento que você já tem. E você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir lá e tem que trabalhar para você multiplicar esses talentos. Pesquisadores da Pensilvânia, nos Estados Unidos, eles buscaram entender o que acontece com as nossas preocupações, nas nossas pré-ocupações, com aquilo que a gente se ocupa antecipadamente, que foi aquilo que aconteceu com aquele homem que recebeu só um talento. Ele ficou com medo do futuro, daquilo que poderia vir a acontecer caso ele não fosse bem sucedido, e por isso ele enterrou. E esses pesquisadores, eles observaram o seguinte, 91% de todas as preocupações que nós temos, que nós vivemos, elas não acontecem. Elas não acontecem. Nós nos preocupamos, nós nos ocupamos antecipadamente de uma forma desnecessária, porque mais de 90% não acontece. E o outro dado que eles trouxeram é que daqueles 9% que aconteceram, o resultado foi 1/3 do resultado que aconteceu daqueles 9%, ele foi menor, ele foi menos impactante do que era aquele receio. Então vejam que 91% não acontece, e dos 9% que acontecem, somente 2/3 desses 9% é que realmente ocorrem com aquela gravidade que a pessoa imaginou. E essa palavra de preocupação, ela é algo que rouba o nosso tempo, ela mina o nosso tempo. Porque você se ocupa. Quando você se preocupa, você começa a tomar medidas para que aquilo não ocorra. Você gasta o seu tempo, você gasta a sua mente e você deixa de pensar no seu negócio porque você fica ansioso, você fica preocupado com aquilo que vai acontecer. Quando na grande maioria das vezes, aquilo
não vai acontecer. Então, o nosso foco, ele precisa estar naquilo que nós temos o controle. Você tem um talento na mão? Trabalhe esse talento. Ah, mas qual vai ser o resultado? O resultado deixa acontecer. Eu costumava dizer para o meu filho o seguinte: eu apertava ele, né, para que ele tirasse uma boa nota na prova, e aí ele ficava ansioso. Eu disse: olha só, você estudou? Não. Aonde você senta na sala? Você senta lá na frente, você senta no meio, você senta lá atrás na bagunça, você fica conversando na aula, você presta atenção na aula, você faz perguntas à tua professora, ao teu professor, você estuda todo dia, faz os deveres, acompanha aquilo que foi trazido? Se sim, eu vou dizer para você, a tua nota vai ser boa, porque a nota é consequência daquilo que você viveu naquele período de estudo. Agora, se você não prestou atenção nas aulas, se você não fez os trabalhos, não acompanhou a matéria, agora em cima da prova você tem que estudar muito, você tem que se esforçar muito, ou seja, correr atrás para tentar recuperar aquele tempo que você perdeu. E é assim que nós temos que fazer. O que nós controlamos? O que está no nosso controle? O que está no nosso controle é acompanhar a nossa empresa, é trabalhar a nossa empresa, é aperfeiçoar o nosso trabalho diariamente. E o que vai acontecer no futuro? Vai ser consequência deste trabalho que nós vamos fazer. Se nós trabalhamos com zelo, se nós entregamos o nosso melhor, se nós estamos ali diariamente cumprindo o nosso papel, o resultado, com certeza, ele será positivo e nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós não controlamos. Vamos nos preocupar com aquilo que está no nosso controle, que é aquilo que nós podemos fazer. E aí sim, o resultado, ele vai vir ao seu tempo. E essa é a grande verdade. O negócio que você tem, ele é um diamante bruto que precisa ser trabalhado. E qual a diferença? Por que eu tenho aqui um diamante bruto que não foi trabalhado, que não foi lapidado? Ele vale 10, 20, 30 ou muitos mais vezes menos do que o mesmo diamante, só que trabalhado. Aquilo que saiu daqui do meio, daquele diamante. Mas uma vez trabalhado, ele tem o valor dele multiplicado, no mínimo por 10, 20, ou seja, é um valor inestimável, porque vai depender de muitas coisas. E por que ele vale tanto? Porque esse diamante aqui, que não foi lapidado, ele é algo potencial. Ele é algo bom? É. A sua empresa é boa? É. O seu negócio, ele foi moldado, ele é um bom negócio. Mas será que ele vai dar lucro? É uma incerteza. Então, não pode você achar que uma empresa que dá lucro, ela tem o mesmo valor de uma empresa que tem potencial para dar lucro. Parece que vai dar lucro, mas na verdade há uma incerteza. Ainda tem que ser trabalhado, ainda é o futuro. Então, não dá para você antecipar. Como você tem essa incerteza, a valoração deste diamante é muito menor do que ele já trabalhado. E o que acontece? Por que vale tanto? Porque muitas coisas vão impactar no preço do diamante, no caso. A cor que ele vai ter, qual vai ser o nível de pureza, porque ele tem que ser amplificado ali na lente e não pode aparecer impurezas no processo dele. A forma como ele foi trabalhado, o corte, se ficou bem alinhado, como aquele brilho foi polido, tudo isso vai impactar no preço final dele. E ainda a questão do peso, né? De quantos quilates, qual é que não é só o peso, mas qual é quantos quilates ele acabou tendo, que não tem muito a ver com a massa propriamente dita, mas aí já é uma análise mais específica. Mas o fato é que a pedra bruta, você não consegue ter a clareza de como ela vai ficar no final. E por isso o valor dela é bem menor. E assim é a sua empresa. Uma empresa mal trabalhada, aonde você não tem lucro, uma empresa que você não tem uma organização, você não sabe exatamente o que acontece, qual é o faturamento, qual é o lucro, qual é a margem de contribuição de cada produto, como é que funciona o fluxo de caixa, você não tem
processos bem estabelecidos. A empresa é sempre um caos. A cada momento, a cada coisa que acontece, ela é pega de surpresa. Ela não tem um procedimento. Como é que é feito na hora da venda? Recebe o telefonema, atende o cliente ou atende o cliente no balcão? Quem vai, quem faz, quem produz, quem embala, quem entrega? Tem tudo já certinho, como chegou o cliente, chegou o pedido, você já sabe tudo como faz. Cada pessoa está devidamente treinada na sua função. Ou chega na hora do pedido, é aquele barata voa. Vão duas pessoas fazer a mesma coisa, ou você vai para lá, corre para cá, corre para lá, aí abandona o balcão, aí o telefone está tocando, e aí fica aquela confusão. Então vejo que uma empresa, ela pode ter um potencial gigante de lucrar. Às vezes você está num ponto comercial muito bom, onde passam pessoas, onde as pessoas vêm, mas você entrega um produto ruim. Por quê? Porque o produto ele era para estar bom, mas no final deu um problema ali no insumo. Aí você vai, não tem um bom atendimento. Você está estressado, atende o cliente mal, não dá devida atenção ao cliente, ou você embala mal, ou se for alimentação, você não conseguiu manter a temperatura adequada daquele produto, seja um refrigerante que esteja bem gelado, seja um salgado, seja uma refeição que não está numa temperatura adequada. Então veja que se ela não for uma empresa lapidada, ela vai ter algum valor, porque sempre tem. Mas com certeza, se você trabalhar a sua empresa, ela vai ganhar um valor que realmente ela deve ter 10, 20 ou quantas vezes a mais do que ela tem hoje. É o diamante bruto que vai sendo trabalhado nas suas especificações de marketing, de venda, de processos, de treinamento, e ela vai ganhando o valor que realmente você espera que ela tenha. Organizar a sua empresa não é se meter numa burocracia doida, mas é realmente ter o domínio da sua empresa. Veja um exemplo. O que é uma franquia de um negócio? Vamos dizer que você criou uma lanchonete e você quer franquear essa lanchonete. Então tem todo um processo que você tem que realizar. Você quer vender aquele modelo de negócio, porque a franquia nada mais é do que um modelo de negócio. Para chegar a esse modelo, você vai ter que ter tudo bem identificado os seus processos. Qual é a receita daquele salgado ou alimentação, como fica o balcão, qual é a altura do balcão, que posição, que equipamento bota para manter as temperaturas corretas, como é que treina cada funcionário, como o funcionário que produz ele tem que trabalhar, como o funcionário que entrega tem que trabalhar, como o funcionário que atende tem que trabalhar, como é que faz a gestão financeira desse negócio, qual o valor que se paga a cada funcionário, os insumos, aonde compra, quais são os preços de insumo, quais são as margens que você trabalha. Então, quando você estabeleceu tudo isso, você organizou, você modelou o negócio e agora eu posso vender esse modelo. Isso é uma franquia. Então, veja que organizar a sua empresa não é atravancar o seu negócio, mas essa gestão, essa organização, ela dá o que a gente chama de ROI, porque ela dá o retorno sobre o investimento. Você sabe exatamente, se eu colocar 10 mil reais aqui, se eu colocar 50 mil reais aqui, e se eu tenho um faturamento de X, eu tenho uma margem, né? Eu tenho um faturamento de 20 mil, eu tenho uma margem de 20%. Então, com essa margem de lucro, daqui a 10 meses, um ano, daqui a 18 meses, eu consigo tirar o capital investido, já trouxe ele de volta para o meu bolso e eu sei que o meu retorno está ali em 18 meses, vamos dizer. Então, vejam como essa organização ela é importante. E o grande exemplo é o exemplo da franquia. O que você precisa fazer é dominar o seu negócio. Não há como uma empresa crescer, não há como uma empresa faturar mais se você não mudar a sua cabeça. Se você continuar acreditando que gerenciar, organizar a sua empresa é criar burocracia, e se você continuar acreditando que aumentar o lucro é aumentar vendas, então você aumenta o teu faturamento bruto e você tem a certeza que o lucro vai aumentar, isso não é uma verdade, porque você certamente já tentou fazer isso e não deu certo.
Eu sei disso porque eu já fiz isso. Mas quando você trabalha as suas despesas, que as despesas a gente diz que é igual unha, tem que cortar sempre, porque se deixar está crescendo. Aquilo que você fazia hoje, você já gasta mais. E a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela ganha mais é gastar mais. Agora eu vou trocar de carro. Agora eu não vou mais de ônibus, eu vou de Uber, eu vou trocar meu carro, eu vou melhorar a minha televisão, eu vou melhorar o meu computador. Ao invés dela pegar aquele dinheiro, como foi os 5 talentos, o que teve 5, ele não pegou um e gastou para melhorar o seu padrão de vida, não. Ele trabalhou com os 5 e ele ganhou outros 5. O que acontece é que às vezes a gente ganha um pouquinho de dinheiro e a gente pega e a gente já quer gastar, ao invés de fazer ele trabalhar para a gente, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então, a saída é dominar o seu negócio, é estabelecer critérios para que você tenha processos, para que você tenha treinamento, ainda que seja só você. Você tem que saber qual é o processo para que você não pense nele. Você tem que só executar. São atos repetidos, você vai e executa. Aquilo que é novo, aí você pensa: ah, surgiu uma situação nova, vou criar um processo novo. E assim você vai. Quando chegar alguém que você tiver que contratar alguém, você só vai chegar do teu lado e falar: olha, isso faz assim, assim e assim. E agora você vai criar uma nova atividade, um novo produto, aquilo que seja. Esse é o trabalho que você tem que fazer. Você tem um diamante bruto que pode ter um valor muito maior do que ele tem hoje. E a solução, ela está dentro de você, principalmente na sua mente. Não está na sua organização, está na sua crença. Quando você não acredita que organizar a sua empresa pode te dar um aumento do seu lucro e você acredita que só vendas que vai resolver, você cria uma crença limitante que te bloqueia e não deixa você gastar tempo administrando, quando na verdade é investir tempo na sua administração para que você possa enxergar os seus números e aí sim fazer com que o seu faturamento bruto ele se traduza em lucro. Não adianta você aumentar a torneira com um balde furado, porque só vai se perder. Primeiro, ajeita o recipiente, organiza tudo. Aí sim, num segundo passo, aí nós vamos falar de venda. Mas não tem como falar de aumento de vendas, porque se hoje tem um problema, aumentar as vendas vai significar aumentar os problemas. Pense nisso. Não deixe de meditar sobre o que realmente vai te levar a um crescimento consistente, que pode estabelecer o teu lucro e esse lucro sim, ele vai financiar o teu crescimento. Mas para isso, você tem que olhar para dentro da sua empresa. Por isso eu disse, a solução está mais perto de você do que você imagina. Não é o seu concorrente, não é o seu governo, mas é a organização da sua empresa que pode estar impedindo você de lucrar mais. A partir de hoje, eu quero que você pare, antes de você achar que é venda, você pare e você revisite todos os setores da sua empresa. Pode ser que a sua empresa seja só você. Olhe todos os setores, olhe todos os processos da sua empresa. Veja se não tem nada ali que está escapando, aonde o seu lucro está indo, aonde ele está se perdendo. Depois que você fizer isso e você tiver certeza que o seu processo está organizado e que não tem nada sendo desperdiçado nesse caminho, aí sim você vai ver como o lucro ele vai aparecendo no seu negócio. E o que nós buscamos aqui no nosso canal é isso, é te trazer insights, é fazer você pensar fora da caixa e não agir de forma repetitiva naquilo que não está dando certo. Você precisa parar, você precisa pensar e mudar a sua estratégia. Siga-nos no canal, não deixe de curtir este vídeo, não deixe de salvar para que você possa pensar sempre como você tem que proceder na sua empresa. E dessa forma, você vai alcançar um crescimento sustentável, porque nós acreditamos que você tem um diamante nas mãos. E esse diamante bruto, uma vez lapidado, ele vai te dar o retorno que você tanto merece, que a sua família merece e que o seu negócio ele também espera para que possa trazer mais benefícios para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo.